Tudo bom, pessoal? Bem-vindos ao nosso curso de Introdução à Metafísica. Essa é nossa aula de número 16. Na última aula a gente viu o paradoxo das existenciais negativas singulares, né? É este paradoxo que a gente vai discutir hoje e vai discutir também nas próximas aulas, ok? A gente viu o paradoxo em detalhes na última aula, hoje eu vou fazer uma apresentação rápida dele, mas se você não lembra, dá uma olhada lá na última aula que está lá uma apresentação detalhada. Aí eu falei lá, né, sobre modos de resolver o paradoxo, expliquei o que é um paradoxo, falei de soluções gratuitas e etc, né? E hoje a gente começa a ver nossa primeira solução mais sofisticada, digamos assim, que é a solução do Meinong. Eu já indiquei referências bibliográficas na última aula, né? Eu vou começar seguindo a seguinte estratégia. Vou apresentar o paradoxo para vocês lembrarem, né? Já que a gente vai discutir ele, vai falar da rejeição de uma premissa em particular dele, etc. Vale a pena a gente apresentar ele de novo. Vou apresentar ele na versão mais rigorosa que a gente viu na última aula. Lá eu falei de forma mais intuitiva dele também, então vocês podem dar uma verificada lá. E depois eu começo a explicar a perspectiva de Meinong, a solução proposta por Meinong e algumas das vantagens e desvantagens dessa solução. E na aula que vem a gente vê outra solução e assim por diante, né? Esse é, como eu disse, o nosso novo tema aqui do nosso curso de Metafísica. Vamos ver se vai dar para incluir. Eu acho que minha intenção inicial era incluir mais um total de 4 temas, mas eu acho que não vai dar não, viu? Então vamos ver se vai dar para incluir pelo menos mais um tema depois que a gente discutir esse paradoxo aqui. Tá bom, vamos começar pelo paradoxo das existenciais negativas singulares, então, né? Esse é um paradoxo envolvendo afirmações de existência, mais especificamente afirmações de inexistência, né? Por isso, paradoxos existenciais negativos. E afirmações de inexistência contendo termos singulares e, no nosso caso, nomes próprios. Por isso, paradoxos existenciais negativos singulares. Ele é um paradoxo que nos permite... O paradoxo é um argumento, né, que, na verdade, nos permite mostrar que é impossível negar a existência de qualquer coisa sem implicar que essa coisa existe. Lembra, o paradoxo começa dessa seguinte maneira. A gente supõe que algo não existe, né? Aí deriva uma contradição disso, porque deriva dessa suposição a tese de que esse algo existe, então gera uma contradição, não existe, e portanto nega a nossa suposição inicial, que era a suposição de que esse algo não existe, e fica estabelecida a existência desse algo. Como exemplo, eu dei o caso do Papai Noel, né? Vamos ver qual foi o nosso argumento usando como exemplo a frase Papai Noel não existe? O argumento era o seguinte: premissa 1. A frase Papai Noel não existe é verdadeira. Essa é a nossa suposição inicial, né? A gente está concedendo isso ao nosso adversário. Aí o argumento continua. Premissa P2. Se a frase Papai Noel não existe é verdadeira, então ela tem significado. Premissa P3. Se a frase Papai Noel não existe tem significado, então o nome próprio Papai Noel tem significado. A gente já viu que essas premissas são bastante intuitivas, não é mesmo? Premissa P4. O significado do nome próprio Papai Noel é o seu referente. Isso segue-se da teoria referencialista do significado, que a gente já viu também. Premissa P5. Se o nome próprio Papai Noel tem significado, e seu significado é seu referente, então Papai Noel existe, evidentemente, né? Se o nome próprio Papai Noel tem significado, e o significado dele é precisamente o objeto ao qual ele se refere, então esse objeto existe, né? Esse objeto é quem? É Papai Noel. Então Papai Noel existe, né? Premissa P6. Se Papai Noel existe, então a frase Papai Noel não existe é falsa. Evidentemente, essa frase afirma que Papai Noel não existe, né? E se Papai Noel existe, então evidentemente ela é falsa. Premissa P7. A frase Papai Noel não existe é falsa. Premissa P8. A frase Papai Noel não existe é verdadeira e falsa. De onde veio essa P8 aí? Bom, a gente começou supondo que a frase Papai Noel não existe é verdadeira. Aí, na premissa P7, a gente extraiu a conclusão de que ela é falsa, né? Juntando as duas, nós temos que a frase Papai Noel não existe é verdadeira e falsa ao mesmo tempo.
né? Isso é a nossa contradição. A gente derivou uma contradição a partir da suposição de que a frase Papai Noel não existe é verdadeira. Daí que agora a gente pode rejeitar essa suposição inicial e chegar à nossa conclusão de que a frase Papai Noel não existe é, portanto, falsa, né? O que é o mesmo que concluir que Papai Noel existe. E assim a gente demonstra que Papai Noel existe. É um argumento com muitas premissas, mas a gente viu na última aula uma discussão, uma apresentação detalhada dele, onde eu apresentei as motivações iniciais, né, para cada uma das premissas. Como eu disse lá, se você for acompanhando passo a passo, apesar do argumento ser longo, na verdade ele poderia ser mais longo ainda, que eu suprimi algumas premissas, mas enfim, se você for passo a passo, você vai ver que nenhuma das premissas é muito difícil de entender, não, né? A premissa mais complicada de todas talvez fosse o referencialismo, e eu dei uma aula exclusivamente sobre o referencialismo. Então a gente viu que, apesar de ser um paradoxo, um argumento longo, não é um argumento muito difícil de entender. E a gente também viu que esse argumento não diz respeito exclusivamente a Papai Noel. Ele pode ser usado com qualquer, para mostrar a existência de qualquer outra entidade nomeável, né? Ou seja, a gente pode fazer uma versão dele para qualquer outro nome próprio. Eu poderia fazer a mesma versão dele para, por exemplo, provar que Sherlock Holmes existe. Ou para provar que a Cuca existe, ou que Saci Pererê existe, Superman existe, Mulher Maravilha existe, por aí vai. Ou seja, é um argumento que pode ser usado para provar a existência de qualquer coisa, por redução ao absurdo. Você supõe que essa coisa não existe, deriva uma contradição, conclui que ela existe. Simples assim, né? Evidentemente que ele, então, é um argumento que interessa muito aos metafísicos, né? Um argumento que diz respeito diretamente sobre a discussão do que existe e que não existe, e que aparentemente nos permite concluir que um monte de coisas muito estranhas existem, né? Nos permite concluir que Papai Noel existe, por exemplo. E isso é uma conclusão bem surpreendente, né? Se eu te pedisse aí para fazer uma lista das coisas que existem, você não ia incluir Papai Noel, não é mesmo? Nem Sherlock Holmes, nem a Mulher Maravilha, nem a Cuca. Mas, de acordo com os argumentos, você deveria incluir todas essas coisas na sua lista de seres que existem, né? Tá, a gente viu que há muitas formas de resolver, 3 formas de resolver qualquer paradoxo, né? Que são aceitar a conclusão, é uma conclusão difícil de engolir, né? Rejeitar a validade do argumento. A gente viu que essa estratégia inicialmente não é a mais plausível, talvez seja até a correta, mas inicialmente, pelo menos, não é a mais plausível, ou rejeitar alguma de suas premissas. E as conclusões, as tentativas de resolver esse paradoxo, que a gente vai considerar, são desse último tipo. Elas tentam rejeitar alguma das premissas. A tentativa de hoje, que é a de Meinong, rejeita a premissa P5. Lembra lá que a premissa P5 era: se Papai Noel, se o nome próprio, né, Papai Noel, tem significado e seu significado é seu referente, então Papai Noel existe. Essa é a premissa P5. Você está vendo aí que às vezes uma expressão aparece entre aspas, né, às vezes sem aspas. Isso é a diferença entre uso e menção, que eu já expliquei nesse curso também. Entre usar uma expressão linguística e mencioná-la, né? A gente coloca aspas quando a gente quer falar da própria expressão linguística. Aqui, ó, nessa premissa, eu quero falar se o nome próprio, eu estou falando do nome próprio, Papai Noel, aí eu boto aspas. Né? Tem significado, então seu significado é seu referente. E seu significado é seu referente, então Papai Noel existe. O que significa negar essa premissa? Ao negar essa premissa, o Meinong está aceitando 3 coisas. Primeiro, o nome próprio Papai Noel tem de fato o significado. Segundo, seu significado é de fato seu referente. Mas, e aí vem o terceiro ponto, seu referente é inexistente. Ou seja, Meinong está dizendo o seguinte: olha só, eu aceito que o nome próprio Papai Noel tem um significado. E eu aceito a teoria referencialista do significado, que diz que o significado de um nome próprio é o objeto referido por ele. Então o Meinong está aceitando que o nome próprio Papai Noel tem significado e que seu significado é um objeto, né, um particular, o próprio Papai Noel. Só que daí ele acha que a gente não pode concluir que Papai Noel existe. Curioso, né? Você está dizendo, o nome tem significado, o significado é ser referente. Então o nome tem um referente, mas esse referente não existe.
Ele está dizendo ao mesmo tempo que o nome próprio, Papai Noel, tem um referente, que é o próprio Papai Noel, mas esse referente é inexistente, né? Como alguém pode dizer isso? Como alguém pode dizer que um nome tem um referente, mas esse referente é inexistente? A primeira coisa que você pode estar pensando é o seguinte: isso é completamente absurdo. Como é que eu vou dizer que o nome tem um referente, mas esse referente não existe? Dizer que um referente de um nome não existe não é o mesmo que dizer que o nome não tem referente? De acordo com Meinig, não. Para entender o ponto de Meinig, pensa no seguinte. O Meinig acha que a realidade é dividida entre dois tipos de seres. Os seres que existem e os seres que não existem. Então, de um lado, você tem itens que existem. Por exemplo, eu sou um item que existe. Você é um item que existe. Essa caneta aqui é um item que existe. Mas, de outro lado, você tem itens que não existem, como Papai Noel, como Sherlock Holmes, como a Cuca, o Saci Pererê, o título mundial do Palmeiras e etc. Só que, veja bem, todos esses itens fazem parte mesmo da realidade. O ponto do Meinig é a realidade inclui seres inexistentes. É um erro supor que só porque um item não existe, ele não está incluído na realidade. Ele está também incluído na realidade. Quando a gente for fazer o nosso inventário de itens que estão na realidade, a gente deve incluir os itens inexistentes. A realidade inclui seres e não seres, existentes e não existentes, né? Mas por que alguém concluiria isso? Bom, uma razão a favor de que itens inexistentes devem ser incluídos na realidade é que esses itens inexistentes podem possuir propriedades. Objetos inexistentes, particulares inexistentes, também parecem poder possuir propriedades, não é mesmo? Por exemplo, Sherlock Holmes aparentemente tem a propriedade de ser o detetive mais famoso do mundo. Ele tem a propriedade de ser um detetive. Ele tem a propriedade de ser um personagem ficcional criado por Conan Doyle. Bom, a gente vai ver que criado aí gera um problema para a teoria, mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Os seres inexistentes parecem possuir propriedades. Isso é um indício de que a gente deveria incluir eles na nossa ontologia, né? A gente deveria dizer, ó, seres inexistentes são parte da realidade tanto quanto os seres existentes. A diferença, sim, um deles existe e os outros não, mas eles são todos parte da realidade. O Meinig exprime isso essa ideia de que seres inexistentes podem possuir propriedades, num icônico trecho que eu tirei aqui. A tradução é minha, eu tirei do artigo Uma Introdução à Teoria das Descrições de Russell, que está disponível na Crítica na Rede. Vou ler para vocês o trecho. O princípio não se aplica somente a objetos que de fato não existem, mas também a objetos que não poderiam existir, porque são impossíveis. Não somente a tão solene montanha de ouro é feita de ouro, mas também um quadrado redondo é tão seguramente quadrado como redondo. A tese do Meinig aqui é bem forte. Ele está defendendo que não apenas objetos que não existem possuem propriedades, mas também objetos impossíveis. Aqueles objetos, porque há objetos que não existem, mas poderiam existir, e há objetos que não existem e que nem poderiam existir. Por exemplo, aparentemente Papai Noel não existe, mas ele poderia existir, poderia haver Papai Noel. Agora, o círculo quadrado, ele não apenas não existe, ele nem poderia existir. Né? Ele é um item impossível, um particular impossível. O Meinig está dizendo que ambos os itens, tanto aqueles que não existem quanto aqueles que não existem e nem poderiam existir, eles têm essa seguinte característica: eles podem possuir propriedades. Afinal, o círculo quadrado é circular e quadrado, não é? Aliás, se eu te perguntar assim, por que o círculo quadrado não poderia existir? Qual seria a sua resposta? Sua resposta seria a seguinte: bom, ele não poderia existir porque ele tem a propriedade de ser circular e tem a propriedade de ser quadrado. E nada pode possuir essas duas propriedades simultaneamente, nada é existente, então ele não poderia existir. A sua resposta à minha pergunta pressupõe que o círculo quadrado tem a propriedade de ser quadrado e a propriedade de ser circular, não pressupõe? Então ela pressupõe que o círculo quadrado pode possuir propriedades. Objetos existentes e objetos inexistentes podem possuir propriedades. E até mesmo objetos inexistentes que são impossíveis podem possuir propriedades. Uma vez mais, a sua explicação do porquê o círculo quadrado é um item impossível, porque ele nem poderia existir, é precisamente que ele tem a propriedade de ser quadrado e de ser redondo. Mas nenhum ser existente pode ter essas propriedades. Tá vendo que curioso?
Existe algo que eu e você temos em comum com Sherlock Holmes e o Círculo Quadrado. Cada um de nós é parte da realidade e cada um de nós pode possuir propriedade. Eu tenho a propriedade de ser humano, o Círculo Quadrado tem a propriedade de ser um círculo e de ser quadrado ao mesmo tempo, né? Uma coisa importante aqui é que o Meinong está vendo existência como uma propriedade assim como qualquer outra, né? Eu tenho a propriedade de ser humano, tenho a propriedade de ter 1,83 m, tenho a propriedade de ser um filósofo e também tenho a propriedade de existir. O Sherlock Holmes tem a propriedade de ser um detetive, tem a propriedade de viver na Baker Street, mas não tem a propriedade de existir. Simples assim. Propriedade é existência é uma propriedade como qualquer outra, né? Você pode tê-la ou pode falhar em tê-la. Mas falhar em ter propriedade de existência não significa necessariamente falhar em ter outras propriedades, né? O círculo quadrado tem a propriedade de ser quadrado, tem a propriedade de ser circular, mas não tem a propriedade de existir. Tranquilo? Né? Não é tão bizarro quanto parece à primeira vista, não é mesmo? Então é importante te lembrar aqui, ó, evitar a confusão. O que o Meinong está dizendo não é que existem objetos inexistentes. Tem até um momento do texto dele que ele diz, né? A minha tese pode ser paradoxalmente colocada assim: existem objetos inexistentes. Mas é claro, ele reconhece que isso é um modo paradoxal de colocar a tese dele. Não é exatamente isso que ele está defendendo, né, que existem objetos inexistentes. O que ele está defendendo é que a realidade inclui tanto objetos existentes quanto objetos inexistentes e que ambos podem possuir propriedades. Tranquilo, né? Uma implicação dessa perspectiva, uma implicação bastante curiosa, é que objetos inexistentes, pelo menos alguns objetos inexistentes são concretos, ou seja, não são abstratos. Eles parecem ter localização espaço-temporal. Por que eu posso dizer isso? Bem, eu posso dizer isso porque pensa só no Sherlock Holmes. Sherlock Holmes fuma um cachimbo, mas para fumar um cachimbo você tem que ter localização espaço-temporal. Eu acho que Sherlock Holmes fuma um cachimbo, não fuma? Sherlock Holmes vive na Baker Street, mas para viver na Baker Street você precisa ter localização espaço-temporal. Então há objetos concretos que ou têm localização espaço-temporal, ou pelo menos poderiam ter localização espaço-temporal, e que, no entanto, são inexistentes. Essa não é a única forma de entender esses objetos inexistentes, mas o Meinong parece entender objetos inexistentes como podendo ser concretos, sim. Ele não trata objetos inexistentes como necessariamente abstratos. Isso gera um probleminha bem interessante, né? Que é o seguinte, olha, você está falando que o Sherlock Holmes vive na Baker Street, né? Tem a propriedade de viver na Baker Street, etc. Mas objetos inexistentes como ele têm uma peculiaridade, né? Porque assim, se você for na Baker Street, você não vai encontrar o Sherlock Holmes, não é mesmo? Você pode tentar, pode ir lá e tentar procurar. Você não vai encontrar ele. Você pode vasculhar a Baker Street inteirinha, mas não encontra Sherlock Holmes. Por que isso ocorre? Para dar a resposta, eu vou começar citando um trechinho do Fiction and Fictionalism, um livro que eu já indiquei aqui várias vezes, ó, tá aqui, ó, esse livro aqui, ó, do R.M. Sainsbury, Fiction and Fictionalism. Vou indicar um trechinho aqui, vou citar um trechinho do livro em que ele responde a essa pergunta que é bem interessante. Então cito, está na página 53 do livro o trecho, tá? A tradução é minha, porque o livro está em inglês, a tradução é minha. Cito. Para explicar por que não conseguimos encontrar Holmes, por mais que tenhamos vasculhado a área da Baker Street, e por que ele não deixou rastros, apelamos para a sua inexistência. Os inexistentes geralmente têm efeitos modestos sobre os existentes, e todos os efeitos que eles têm passam pela mediação do pensamento. Pensar em Holmes e em sua presunção insuportável pode me deixar com raiva, mas esse é o único meio pelo qual um inexistente pode afetar um existente. Grosso modo, então, a ideia é de que objetos inexistentes até podem ser concretos, mas eles têm pouco efeito em nosso mundo. Eles não
tem uma grande influência em nosso mundo. E mais particularmente, esses efeitos que eles têm em nosso mundo se restringem ao fato deles poderem ser objetos, e talvez, só talvez causa, mas enfim, de nossas emoções ou estados mentais. Isso é frequentemente explicado em filosofia da mente e da linguagem através do conceito de intencionalidade. Eu vou falar muito brevemente só disso, viu? É uma discussão muito interessante, mas eu vou falar muito brevemente. Intencionalidade aqui não tem a ver com intenção no sentido de eu tenho intenção de fazer X, eu tenho intenção de fazer Y. É um termo técnico para uma certa capacidade que nós temos, que é a capacidade de direcionar as nossas emoções, por exemplo, ou os nossos estados mentais. Vou falar de emoções aqui. As nossas emoções, por exemplo, para certos objetos. Para o mundo, né? Nós temos, para a realidade, nós temos a capacidade de direcionar nossas emoções para certas partes da realidade. Por exemplo, você pode admirar o Batman. Nesse caso, ou melhor, vou começar com outro exemplo. Você pode amar, né, o seu marido ou a sua esposa. Não é mesmo? Você provavelmente ama seu marido, sua esposa, sua mãe ou alguém. Quando você faz isso, você está direcionando o seu amor para uma pessoa específica. Você não ama todo mundo. Você ama a esta pessoa, aquela pessoa, aquela pessoa. Você direciona seu amor para determinados indivíduos. Essa capacidade de direcionar seu amor para o indivíduo, essa direcionalidade do amor, né, é uma instância do que a gente chama de intencionalidade. O mesmo com a raiva. Você é capaz de direcionar a sua raiva para um ou outro indivíduo. Talvez nesse momento você esteja com raiva de mim por estar aqui falando de filosofia e te fazendo perder tempo. A sua raiva, nesse caso, é direcionada a mim. Você tem raiva de mim. A gente diz que eu sou o objeto da sua raiva nesse caso. Aquilo para que você direciona a sua raiva ou o seu amor é o objeto da sua raiva, o objeto do seu amor. E assim para tudo quanto é emoção. Quando você tem inveja do Bertrand Russell por ele ter sido um matemático fodão, um filósofo fodão e ter ganhado o prêmio Nobel de literatura ainda, você está direcionando a sua inveja para um indivíduo específico, para o Bertrand Russell. E você pode fazer isso com vários estados mentais, com várias emoções, etc. Você pode direcionar elas para determinadas partes da realidade. Mas olha que curioso. A gente pode não apenas direcionar nossas emoções para partes da realidade que existem. A gente também pode direcionar nossas emoções para partes da realidade que não existem. Afinal, você pode, por exemplo, admirar o Batman. Não pode? Ou quando você vê um filme de terror. Quando você vê um filme de terror lá que conta a história de um monstro, né? Você sabe que aquilo é um personagem puramente ficcional. Ele foi criado ali, né? Ele não existe de fato. Mas você tem medo dele. Você tem medo do monstro X, Y e etc. Você está direcionando o seu medo, nesse caso, para um objeto inexistente. Essa é mais uma instância da intencionalidade. Objetos inexistentes podem ser objetos, né, de nossas emoções. A gente pode direcionar nossas emoções para eles. Quando você chora porque Romeu e Julieta morrem, imagina que isso não é um spoiler. Se você não sabe o final de Romeu e Julieta, pelo amor de Deus, né? Você está direcionando a sua tristeza para Romeu e para Julieta, mas nem Romeu nem Julieta existem. Nós podemos direcionar nossas emoções para objetos inexistentes. E a ideia aqui é que os efeitos que objetos inexistentes podem ter sobre o mundo não vão muito além desses efeitos, não, né? Eles podem ser objeto de emoções. Sherlock Holmes pode ser objeto de emoção, a Cuca pode ser objeto de emoção, né? E aquela nova série da Netflix, A Cidade Invisível, né? Você direciona a sua admiração pela Cuca, por exemplo, né? Nesse caso, você está... A Cuca, que não existe, pode ser um objeto de suas emoções. Mas o efeito que objetos ficcionais ou objetos inexistentes em geral, né, exercem sobre nós é limitado a esse efeito, né, de poder ser objeto de emoções. Esse é basicamente o único poder que eles têm sobre nós, o poder de ser objeto de nossas emoções. Objetos existentes, por sua vez, têm muito mais poder sobre nós, não é mesmo?
Enfim, quando uma pedra existente é tampada na minha cabeça, ela me machuca. Quando uma pedra inexistente é tampada na minha cabeça, ela não me machuca, né? Mas eu posso ter medo de uma pedra inexistente. Ou seja, a pedra inexistente ela pode ser objeto de minhas emoções, mas ela não pode machucar minha cabeça. Agora, a pedra existente não apenas pode ser objeto de minhas emoções, ela pode machucar minha cabeça. Que exemplo horrível, né? Cruel que eu dei. Enfim. Bom, quanto a essa resposta é satisfatória, a gente não vai entrar... Eu tenho minhas suspeitas contra ela, mas a gente não vai entrar nisso não, viu? O importante aqui, então, é que Meinong aceita que a realidade é dividida, por um lado, entre objetos existentes e, por outro, objetos não existentes. Ambos podem possuir propriedades. Até mesmo aquela parcela dos objetos inexistentes que são impossíveis pode possuir propriedade. Okay? Mas o efeito que objetos existentes têm sobre o mundo é muito limitado. Basicamente limitado ao fato de que eles podem ser objetos de nossas emoções. Isso resume, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu separei aqui sobre o básico aí da perspectiva de Meinong. Acho que não tem mais nada não. Ok, eu vou falar um pouco do que é talvez a principal vantagem da proposta do Meinong. Deixa eu só tomar uma água aqui. A principal vantagem da perspectiva do Meinong é que ela explica muito facilmente a verdade de certas afirmações. Ela explica como certas determinadas afirmações podem ser verdadeiras. Para dar um pequeno exemplo aqui, uma pequena amostra do tipo de afirmação que o Meinong consegue explicar facilmente, considere essas 3 frases que eu vou colocar aí na sua tela. A frase 1. Os gregos adoravam a Zeus. 2. Sherlock Holmes é um detetive. 3. Sherlock Holmes é famoso. Cada uma dessas frases parece ser verdadeira, não é mesmo? É verdade que os gregos adoravam a Zeus. É verdade que Sherlock Holmes é um detetive e é verdade que Sherlock Holmes é famoso. Meinong explica isso muito facilmente. É verdadeira porque, de fato, os gregos adoravam a Zeus. Mas Zeus é um objeto inexistente. Sim, os gregos adoravam um objeto inexistente. Objetos inexistentes são parte da realidade. Simples assim. 2 é verdadeira também de um objeto. Cada uma dessas frases vai ser verdadeira de um objeto inexistente. Mas, uma vez mais, objetos inexistentes ainda são parte da realidade. Tá? Eles podem possuir propriedades, etc. Sherlock Holmes é um detetive é verdadeira porque o objeto inexistente Sherlock Holmes possui, de fato, a propriedade de ser um detetive. Mas ele não existe, Sagi. Sagi. Falei meu nome errado, né? Sagi. Eles não existem. Sim, Sherlock Holmes não existe. Ele não possui propriedade de existir. Mas ele possui a propriedade de ser um detetive. Acontece. Eu possuo a propriedade de existir e não possuo a propriedade de ser um detetive. O Sherlock Holmes possui a propriedade de ser um detetive, mas não possui a propriedade de existir. É fascinante, nem é tudo muito fascinante. Então, 2 é verdadeira acerca de Sherlock Holmes, né? 3, Sherlock Holmes é famoso, é verdadeira também acerca de Sherlock Holmes, de um objeto inexistente. Esse objeto inexistente, né, tem a propriedade de ser famoso, mas ele não existe. Sim, ele não tem a propriedade de existir, mas ele tem a propriedade de ser famoso, não tem? Não é correto eu dizer assim que Sherlock Holmes é um dos detetives mais famosos do mundo? Não é correto eu dizer que nenhum detetive existente é mais famoso que Sherlock Holmes? Olha só, eu estou dizendo aqui para vocês, nenhum detetive existente é mais famoso que Sherlock Holmes. Isso é uma verdade acerca de Sherlock Holmes. Acerca de um objeto que não existe. Ele não existe, mas ele tem a propriedade de ser mais famoso que qualquer detetive existente. Um item inexistente tem a propriedade de ser mais famoso do que qualquer item daquele tipo existente, né? Do que qualquer detetive existente. Acontece, a vida é dura, né? Ok. Claro, uma outra vantagem óbvia que eu não falei aqui, mas que é óbvia, né, é que a proposta de Meinong resolve o paradoxo das existenciais negativas, né, singulares. E por que resolve? Porque a premissa P5, né, é isso? Eu vou botar aí na tela de vocês novamente. A premissa P5, ó,
Se o nome Papai Noel tem significado de ser referente e seu significado é ser referente, então Papai Noel existe. Essa premissa, de acordo com Meinong, vai ser falsa. Então você bloqueia o argumento usado no paradoxo, né, alegando que a premissa P5 é falsa. Então ele resolve o paradoxo das existenciais negativas singulares e, por outro lado, ainda explica a verdade de um conjunto de frases que aparentemente são mesmo verdadeiras, né? Agora eu vou falar um pouquinho, brevemente, sobre alguns problemas que essa perspectiva levanta. E ao falar sobre esses problemas, eu não quero sugerir para vocês que Meinong está cabalmente refutado. No início da discussão, por exemplo, um dos nomes mais importantes da discussão é o filósofo Bertrand Russell. E Russell chegou a ser Meinongiano por uma época da carreira dele, mas depois ele abandonou essa perspectiva. E aí ele teve uma opinião bem forte sobre essa tese do Meinong, como se ela fosse absurda e etc. E essa opinião foi muito comprada por um tempo, mas hoje ela não é não. Muita gente sofisticando a tese de Meinong hoje, né, tentando resolver esses problemas que eu vou mencionar aqui, então vocês não devem entender esses problemas como sendo argumentos decisivos contra ele. Todos esses problemas têm sido endereçados e tratados por filósofos contemporâneos, beleza? Aqui a gente não vai muito a fundo na discussão, né? Por razões óbvias, a gente está num nível muito introdutório. Então vamos ver objeção por objeção. Vou apresentar quatro objeções, deixa eu ver se são quatro mesmo. Quatro objeções aqui, bem simples à tese do Meinong. A primeira, né, objeção é que essa teoria precisa fornecer critérios de identidade para os objetos inexistentes, né? Veja bem, a gente frequentemente identifica objetos inexistentes através de propriedades que não são individuadoras, assim, por exemplo, propriedades que poderiam ser satisfeitas por outros indivíduos. Pensa no Papai Noel. Papai Noel é um velhinho, barbudo, que mora no Polo Norte e dá presentes para as pessoas no Natal, né? Bom, o que impede de haver dois velhinhos barbudos que moram no Polo Norte e dão presente para as pessoas do Natal? Suponha, de haver, não, porque eles não existem, né? Mas o que impede um outro objeto que satisfaz essas propriedades de ser o Papai Noel? Aparentemente, muitos objetos inexistentes podem eventualmente satisfazer essa propriedade de ser o velhinho barbudo, que mora no Polo Norte, dá presente para as crianças e etc. Se isso acontecer, né, o que nos permite diferenciar entre quem é o Papai Noel genuíno e quem não é? O que a gente precisa aqui são critérios de identidade para os indivíduos, né? Critérios que individuem ele metafisicamente, se você quiser falar de forma erudita. O Meinongianismo vai ter de explicar quais propriedades individuam um item como Papai Noel, por exemplo, né? Quais propriedades diferenciam ele de todos os outros do universo, né? E agora o universo inclui seres inexistentes também. Porque repara bem, eu sou diferente de todos os outros itens da realidade, não sou? Então, alegadamente, há propriedades que me individuam. Mas ele está dizendo provavelmente o mesmo do Papai Noel. Papai Noel não é um conglomerado de seres, ele é um item da realidade. Então deve haver um conjunto de propriedades que individua ele. Mas não é claro como o Meinong poderia fornecer essas propriedades. Quais seriam essas propriedades? O que nos impediria de dizer que qualquer velhinho que tem tais propriedades lá é o Papai Noel, né? Isso não é nada claro. O Meinongiano vai ter de fornecer critérios de identidade, ou pelo menos um caminho, né, para que a gente consiga entender o que individuam entidades ficcionais, ou entidades não existentes em geral, né, metafisicamente. Outro problema surge quando a gente pergunta o seguinte: quais outras propriedades, essa é a segunda objeção, né? Ela surge da seguinte pergunta: quais outras propriedades essas entidades ficcionais, objetos ficcionais ou objetos inexistentes possuem, né? Veja bem, Papai Noel tem 1,80 m de altura ou não? Eu não sei se tem algum lugar que especifica a altura de Papai Noel, mas assim, suponho que não haja. E agora, ele tem 1,80 m de altura ou não tem 1,80 m de altura? Qual é a resposta aqui? Ou então pensa no Josefino. O Josefino é um nome próprio aqui que eu estou introduzindo para me referir ao homem careca que está na porta, inexistente, tá? O homem careca inexistente que está na porta aqui do meu escritório. O Josefino,
Ele é alto ou não é alto? E aí? Aparentemente, intuitivamente, há qualquer tipo de indeterminação aqui. Ou seja, é em algum sentido indeterminado se o Josefino é alto ou não é alto. Em algum sentido é indeterminado se Papai Noel tem 1,80 ou não tem 1,80. Isso não ocorre comigo. Veja bem, ou eu sou alto ou eu não sou alto. Ou eu tenho mais de 1,80m ou não tenho. Ou eu tenho 1,80 ou eu não tenho 1,80m. Eu tenho um pouco mais que isso. Ou eu peso 80 quilos ou eu não peso 80 quilos. Ou eu sou um ser humano ou eu não sou um ser humano. E etc. Para mim, não há esse tipo de indeterminação. Assim como não há para você, assim como não há para essa caneta. Aparentemente, tá? Na verdade, há filósofos que acham que há esse tipo de determinação para objetos do nosso mundo, objetos existentes também. Mas isso é outra história, a gente não precisa entrar nela. Intuitivamente, não há esse tipo de indeterminação. Mas esse tipo de indeterminação parece ocorrer com entidades inexistentes, com objetos inexistentes, né? O fantasma que te aterroriza à noite está debaixo de sua cama, não, ele não existe. Mas ele, qual a altura dele? Ele tem 1,70m ou não? Isso parece ser indeterminado. Né? O Josefino tem 1,80m ou não? Isso parece ser indeterminado. Isso é importante, porque, por um lado, isso parece significar que entidades ficcionais eles são, em algum sentido, entidades inexistentes. Né? É porque eu estou dando exemplo aqui de itens da ficção, né? Como Sherlock Holmes, Papai Noel e etc. Mas isso vale para objetos inexistentes em geral. Eles são, em algum sentido, incompletos, no sentido de que indeterminado, para algumas propriedades é indeterminado se eles possuem ou não essa propriedade. E, claro, o Meinongiano vai ter de explicar aqui, por exemplo, o que exatamente significa dizer que é indeterminado se eles têm ou não uma determinada propriedade. O que é indeterminação aqui? Esse é um conceito curioso, né? Esse conceito de indeterminação. O que exatamente ocorre quando é indeterminado se um objeto possui ou não uma propriedade específica? O que indeterminado significa aqui? Isso pode parecer uma questão de muito detalhe para não filósofos, mas nós, filósofos, nós temos que ser cuidadosos com os termos que a gente usa. Não basta a gente só dizer é indeterminado se o Josefino tem 1,80m ou não. Né? Porque nossos colegas vão perguntar para a gente, mas o que você quer dizer exatamente com indeterminado aqui? Você vai ter que explicar esse conceito de indeterminado. E esse conceito de indeterminado há uma longa discussão sobre ele na filosofia. Tanto em filosofia da lógica, quanto em metafísica, quanto em filosofia da linguagem. Né? E não é nada fácil explicar ele. Ele é um conceito, inclusive, muito importante para debates sobre vagueza. No meu livro Vagueness as Arbitrariness, eu lido muito com problemas filosóficos que surgem desse conceito de indeterminação, tanto no sentido metafísico quanto linguístico, etc. Se vocês querem ver um pouco de discussão sobre isso, dá uma olhada, por exemplo, no capítulo do livro chamado Imprecise Predicates, né? Traduzindo por predicados imprecisos. Enfim, eu não vou entrar aqui nos problemas filosóficos que esse conceito de indeterminação levanta, mas o fato é que ele levanta uma série de problemas filosóficos e filósofos que apelam a algum tipo de indeterminação têm muito, mas muito trabalho a fazer. O que não significa que eles estão derrotados, né? Significa só que filosofia é assim mesmo, né? Você tem que, de vez em quando, você vai ter muito trabalho para fazer para explicar determinados fenômenos. É inevitável que você tenha trabalho para danar, né? Mas o Meinongiano, então, vai ter de dar uma resposta para a gente. Ou ele vai negar que é indeterminado, né? Mas nesse caso ele vai ter de explicar, por exemplo, como é que a coisa funciona. Porque então o Josefino tem 1,80m ou não. Mesmo que eu não saiba. Eu não sei aqui se o Josefino tem 1,80m ou não, mas ele tem 1,80m ou não. Talvez ele tenha, talvez não tenha, mas isso não é determinado. Isso é determinado, só eu que não sei. Ele vai ter de justificar essa resposta, né? Porque não parece que isso está determinado, né? Eu acabei de inventar o Josefino aqui. Eu espero que eu tenha inventado. Eu espero que não tenha um homem careca aqui na porta do meu escritório, né? Então eu acabei de inventar ele aqui. Não parece estar determinado se ele tem 1,80m ou não. Se o Meinongiano diz que isso está determinado, ele também tem algo a explicar. Tem que motivar essa afirmação. Como isso pode estar determinado se eu acabei de criar ele?
né? E eu não estipulei nada acerca disso. Deixa eu ver o que mais aqui. A terceira objeção que eu vou mencionar aqui é que não está claro como o Meinongiano pode explicar o processo criativo, por exemplo, de autores de ficção. Agora eu estou falando especificamente de ficções. Personagens ficcionais são personagens que figuram em obras de ficção, como, por exemplo, as obras de Conan Doyle, né, envolvendo Sherlock Holmes. Aqui é importante notar o seguinte: às vezes uma obra de ficção inclui itens da realidade. Não há problema nenhum em isso ocorrer, não é mesmo? Você pode escrever, por exemplo, um trabalho ficcional, uma obra ficcional, uma ficção científica sobre o Brasil e decidir, sei lá, incluir um personagem real na sua obra de ficção. Você pode perfeitamente fazer isso, não pode? Pode ser que sua personagem principal da sua ficção seja a Maria Bethânia. Pronto, nesse caso a Maria Bethânia, a pessoa Maria Bethânia passou a ser uma personagem da sua obra de ficção. Nenhum problema nisso, né? Personagens puramente ficcionais, por outro lado, eles são inteiramente criados na ficção, né? Eles não têm lastro em objetos existentes. Esses personagens, eu vou me concentrar agora para fazer essa objeção nesses personagens puramente ficcionais. Sherlock Holmes é um personagem puramente ficcional, ele não corresponde a nenhum item existente da realidade. A Cuca é um personagem ficcional que não existe, né, na realidade. Ele, de acordo com Meinog, ele é um inexistente, mas faz parte da realidade, né, mas é puramente ficcional. Ele não é um item existente, nem baseado no item existente. Ocorre que o Meinog tem processo em explicar o processo criativo desse tipo de personagem. Ele tem dificuldade, por exemplo, em explicar como Conan Doyle criou Sherlock Holmes. Para falar disso, eu vou citar mais um trechinho do livro Fiction and Fictionalism, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, tá? Esse trechinho está na página 57. O trecho é o seguinte: todas as versões de Meinongianismo enfrentam um problema de fornecer uma explicação realista do processo criativo. Intuitivamente, os autores de ficção criam seus personagens. Eles os trazem à existência. O Meinongiano está impedido de dizer isso, pois a perspectiva é que personagens ficcionais não existem e, assim, não são trazidos à existência. Para explicar o ponto do Sainsbury aqui, pensa numa criança que está construindo um castelo de areia. Após ela terminar de construir o castelo de areia, aquele castelo vem à existência. O que a criança fez? Ela pegou um monte de areia na praia e, mexendo nesse monte de areia na praia, dando forma a ele, ela criou um castelo de areia. E criar o castelo de areia aqui é trazer o castelo de areia para a existência. Ela deu vida àquele castelo, ela trouxe ele à existência. Não é mesmo? Aquele castelo de areia não existia antes, mas ele passou a existir depois que a criança construiu ele. Então, nesse caso, o processo criativo é explicado dizendo: a criança criou o castelo de areia no sentido de que o castelo de areia não existia antes e a criança trouxe ele à existência. Foi assim também que alguém construiu a sua casa, criou a sua casa. E assim é com muito de nossos processos criativos, né? Quando você escreve um livro, seu livro não existia antes, você trouxe ele à existência escrevendo ele. O problema é que Meinog não pode explicar o processo criativo dessa forma. E por que não? Pensa aí com você. Por que não? Agora você já sabe a resposta. Pausa o vídeo e tenta articular a resposta aí. E depois você me diz. A resposta, evidentemente, é que Meinog não pode dizer que o Conan Doyle trouxe Sherlock Holmes à existência porque ele não pensa que Sherlock Holmes existe. Sherlock Holmes é parte da realidade, mas ele é um item inexistente. Ele é um objeto, ele é o particular, que é parte da realidade mesmo, mas ele não tem a propriedade de existir. Então, evidentemente, o Conan Doyle não pode ter trazido Sherlock Holmes à existência.
Mas como explicar o processo criativo do Conan Doyle, então? O Conan Doyle, em que sentido o Conan Doyle criou o objeto inexistente Sherlock Holmes? Esse objeto já era inexistente antes do Conan Doyle escrever suas obras, né? Então, porque alguém poderia pensar assim, talvez o Conan Doyle tenha trazido Sherlock Holmes à inexistência, mas isso não pode ser o caso. Sherlock Holmes já não existia antes do Conan Doyle criar ele. Como exatamente, em que sentido exatamente o Conan Doyle criou Sherlock Holmes? Existe um sentido no qual parece perfeitamente correto dizer que o Conan Doyle criou o Sherlock Holmes, mas o Meinongiano não consegue explicar isso adequadamente, ou aparentemente não consegue, né? Há respostas a esse problema, mas intuitivamente nós temos aqui um problema para o Meinong e para os Meinongianos, né? Eles não conseguem acomodar a ideia de que Sherlock Holmes foi criado pelo Conan Doyle. Não conseguem explicar o processo criativo do Conan Doyle. Ok, esses 3 probleminhas que eu dei até agora, eu vou falar de mais um, né? Mas esses 3 probleminhas, eles apontam todos para uma mesma direção. O que o Meinongiano precisa é de uma ontologia das entidades ficcionais, ou de forma mais geral, uma ontologia dos objetos inexistentes. O Meinongiano postulou objetos inexistentes, e ao postular esses objetos, ele levantou uma série de questões metafísicas acerca deles. A gente viu, levantou questões metafísicas acerca de quais são os critérios de identidade deles, acerca de quando eles possuem ou não determinada propriedade, o que é exatamente para um objeto inexistente ser tal, que é indeterminado, se ele possui ou não a propriedade F, por exemplo, a propriedade de ter 1,80 m, né? Ele também levantou problemas sobre a nossa relação com os objetos inexistentes, sobre a relação entre os existentes e inexistentes. O Conan Doyle era um objeto existente e ele criou o Sherlock Holmes. Como explicar essa relação entre os dois, essa relação de criação? O que aconteceu aqui é que o Meinongianismo levantou uma série de problemas sobre a natureza dos objetos inexistentes e sobre a relação deles conosco. Os Meinongianos vão ter que desenvolver uma metafísica da inexistência. A metafísica do não ser, se você quiser falar de forma erudita. Mas eles vão ter de desenvolver uma metafísica dos inexistentes, né? Para explicar qual a natureza dos inexistentes e como eles se relacionam entre nós. E sim, há muitos filósofos contemporâneos fazendo isso hoje. 2 exemplos, né? Talvez o melhor exemplo seja o Parsons, tá? Mas outro exemplo é o Zalta também. São filósofos que estão tentando aí construir uma ontologia dos inexistentes que resolve esses problemas que eu acabei de mencionar. Mas talvez nenhum desses problemas seja o principal problema do Meinongianismo. Talvez o principal problema do Meinongianismo é que ele aparentemente nos compromete com contradições. E aqui é interessante fazer um desafio, cara. Pausa o vídeo e tenta pensar você mesmo. Como o Meinongianismo nos compromete com contradições? Uma contradição é uma afirmação da forma há e não há, né? Está chovendo aqui agora e não está chovendo aqui agora. Isso é uma contradição. Como o Meinongianismo nos compromete com contradições? Como ele acaba acarretando contradições? Isso é um problema interessante porque, assim, a gente evita o paradoxo da conhecibilidade, mas depois acaba acarretando um monte de contradições. Pô, valeu a pena evitar o paradoxo da conhecibilidade? E esse talvez... Eu não sei se eu posso descravar aqui que ele é o problema mais sério do Meinongianismo, mas eu posso dizer que eu acho ele o problema mais sério, mais urgente para os Meinongianos. Se eu me enveredasse para esse caminho, eu tenderia a me ocupar principalmente com esse problema aí, né? Pensaram sobre isso? Bom, se você pensou, você pode ter adotado a seguinte estratégia. Considera, por exemplo, o círculo quadrado. Vamos chamar o círculo quadrado de A. Vou dar um nome mais bonitinho. Deixa eu dar um nome mais bonitinho. O círculo quadrado vai ser o... Pô, não consigo pensar num nome. Vai ser o João. Nossa, que criatividade, hein? Pronto. João. O círculo quadrado vai chamar João. Agora, o que acontece? O círculo quadrado,
ele é circular, por definição, né? Por definição ele é circular. Mas dado que ele é quadrado, e dado que nada que é quadrado é circular, né? A gente também pode concluir que ele não é circular. Então, olha só, o João não é circular. Por que o João não é circular? Porque o João é quadrado e nada que é quadrado é circular. Mas o João, por definição, também é circular. Afinal, ele é o círculo quadrado. Aqui a gente tem uma contradição. João é circular e João não é circular. Ele é circular porque ele é o círculo quadrado. Ele não é circular porque ele é quadrado. E nada que é quadrado pode ser circular. Então a gente tem aqui uma contradição. João é circular e, ao mesmo tempo, João não é circular. Isso é uma contradição explícita. E você vai poder postular contradições por toda parte, usando essa mesma estratégia, né? Você vai, porque o Meinong aceitou objetos impossíveis, lembra? Ele aceitou objetos impossíveis como círculo quadrado. Ele também aceita o círculo triangular. Ele também aceita o quadrado e o triangular, e por aí vai. E cada um desses objetos, para cada um deles você vai poder formular um argumento similar, mostrando que o Meinong vai ter de aceitar uma contradição. E isso é bem inaceitável, né? Então você tem um problema seríssimo para o Meinong. Uma possível resposta aqui é tentar fazer o seguinte, ó. Não, mas veja bem, o princípio, né, de que não pode ser o caso que A é circular e A não é circular, é uma coisa que vale para entidades e objetos existentes. Objetos inexistentes violam esse princípio. Mas isso também... isso é uma resposta, mas não é totalmente satisfatória, porque assim, continua sendo o caso de que A é circular e A não é circular ao mesmo tempo. E mesmo que A seja um objeto inexistente, a gente pode de mesmo aceitar uma contradição verdadeira. O Meinong está dizendo que essa contradição é verdadeira. Ela é verdade de um objeto inexistente, mas ela ainda assim é verdadeira. É verdade acerca da realidade, porque objetos inexistentes fazem parte da realidade. O Meinong está dizendo que a realidade admite contradições verdadeiras. E não uma ou outra, porque tem até filósofos que defendem que a realidade admite contradições, como Graham Priest. Mas geralmente eles acham que a realidade admite uma ou outra contradição. O Meinong não. O Meinong vai achar que a realidade admite inúmeras contradições. Para tudo quanto é entidade... como círculo quadrado, círculo triangular, quadrado triangular e etc., você vai poder derivar uma contradição. Então a realidade vai estar repleta de contradições verdadeiras. Isso é difícil de engolir. Novamente, existem tentativas de responder a isso, mas a gente não vai entrar aqui em detalhes. O meu objetivo hoje era só explicar os aspectos gerais da teoria do Meinong e as vantagens e os problemas que ela levanta. Essa vai ser a teoria talvez que eu vá dar menos atenção, não é nem porque eu gosto menos dela, não, mas é porque também as outras envolvem tecnicalidades maiores com respeito à filosofia da linguagem. Então, assim, eu vou ter de gastar mais tempo explicando essas tecnicalidades para a gente poder entender o cerne delas, né? O que vai significar que as aulas vão ficar maiores. E vai ocupar muito do curso. Então, é melhor dar uma resumidinha aqui na tese do Meinong. Sem contar também que sobre essa tese eu produzi menos, mas em breve eu vou produzir algo sobre ela. Eu acho muito interessante, muito fascinante essa tese. Cabe a você aí pensar o que você acha dela, no fim das contas. Eu quero, antes de encerrar, mencionar uma coisa interessante. A solução do Meinong ao paradoxo das existenciais negativas singulares, ela envolve a postulação de um novo tipo de entidades. Um novo tipo de item na realidade, né? A ideia do Meinong é que a realidade também inclui itens inexistentes. Então, assim, ele está postulando uma categoria nova na realidade. Nova, assim, né? Porque a gente não pensava que existia. Assim, a gente não pensava em aceitar. Né? Aposto que ninguém de vocês aqui pensava antes em aceitar a categoria de inexistentes como parte da realidade. O Meinong está aceitando essa categoria como parte da realidade. Então, ele está resolvendo o paradoxo pelo menos parcialmente por meio da postulação de um novo tipo de entidades. Especificamente, ele postula objetos inexistentes. Agora, é claro, há outras teorias que envolvem esse tipo de postulação, né, que tentam resolver o paradoxo postulando entidades, mas que não aceitam entidades inexistentes. Né? Um modo de fazer isso é dizer que não, olha só, entidades ficcionais, por exemplo, né, o Sherlock Holmes e o Papai Noel, não é que eles são objetos inexistentes. Né? Em algum sentido, eles de fato existem.
E aí talvez eles existem, porém sejam arbitrários, não, porém sejam abstratos. Ou talvez eles existam, porém não no mundo atual. Eles existem, mas existem em algum mundo possível diferente do nosso. Eles existem, mas não são atuais, são meramente possíveis. Essas são todas soluções que têm uma similaridade com a de Meininger. Cada uma delas resolve o paradoxo postulando um novo tipo de entidade. Né? Por isso, essas soluções são todas chamadas de teorias comprometidas com objetos. Por quê? Cada uma delas está tentando explicar o paradoxo das existenciais negativos singulares, resolver esse paradoxo postulando uma determinada categoria de objetos. Então, elas são teorias comprometidas com objetos. Elas vão estar comprometidas que, em algum sentido, Papai Noel é de fato um objeto, né? O item da realidade. Meininger diz que é um item da realidade, mas que não existe. Outros vão dizer que é um item da realidade, mas é abstrato. Existe, porém é abstrato. Outros vão dizer que é um item da realidade que existe, porém é meramente possível, não é atual. Todos eles aceitam que Papai Noel é um objeto que faz parte da realidade. Né? O que muda é como eles explicam esse fazer parte da realidade. Um está incluído na realidade, mas não existe. Outro está incluído na realidade, mas é abstrato. Outro está incluído na realidade, mas é meramente possível, não atual, e etc. Né? Há outro tipo muito geral. A única versão de teoria comprometida com objeto que a gente vai ver é essa do Meininger, que a gente viu hoje. Se você quiser ver uma discussão mais detalhada, dá uma olhada no Fiction and Fictionalism do Sainsbury. Eu não sei se tem algo sobre teorias comprometidas com objetos em português, eu não conheço, viu? Então, não dá para indicar muita coisa sobre isso em português, porque eu não conheço nada sobre isso em português. Mas deve ter, se você procurar aí, deve ter. Agora, existe outro tipo muito geral de tentativa de resolver esse paradoxo, que são chamados de teorias não comprometidas com objetos. Bom, por óbvio, as teorias não comprometidas com objetos, elas tentam resolver o problema sem postular um novo tipo de objetos. Sem postular objetos inexistentes, sem postular que Papai Noel é um objeto inexistente, sem postular que Papai Noel é um objeto abstrato, sem postular que Papai Noel é um objeto possível, né, e etc. Essas teorias resolvem o problema sem postular uma nova categoria de objetos. E as duas próximas teorias que a gente vai ver fazem exatamente isso. Elas tentam resolver o problema não por uma via metafísica. A solução do Meininger é muito diretamente metafísica. Né? Ele reformula a nossa ontologia do mundo para resolver o problema, dizendo, olha, a nossa ontologia do mundo, nosso mapa geral da realidade, deve incluir objetos inexistentes. As próximas soluções elas seguem um caminho muito diferente. Elas tentam resolver o problema muito mais por meio de análises em filosofia da linguagem. Elas se voltam para a filosofia da linguagem para tentar resolver esse problema. Você bloqueia o paradoxo das existenciais negativas singulares tentando refletir sobre a linguagem e não sobre o mundo mesmo, não sobre a realidade. Diferente do que o Meininger fez, que foi tentar refletir sobre categorias básicas da realidade. As duas próximas que a gente vai ver são a teoria descritivista, a solução descritivista do paradoxo, né, que tenta resolver o problema dando uma teoria do significado dos nomes próprios, então, portanto, por meio de uma reflexão linguística, e as teorias do faz de conta, que tentam resolver o problema sem a teoria descritivista, ela rejeita a teoria referencialista do significado. Diz a teoria referencialista do significado dos nomes é falso, eu tenho uma teoria alternativa, que é essa aqui, e essa teoria resolve o paradoxo. A teoria de faz de conta aceita, né, é consistente com a teoria referencialista dos nomes, mas tenta resolver o paradoxo, dizendo que, na verdade, afirmações como Papai Noel não existe, elas são feitas em um contexto nos quais nós estamos simulando ou fazendo de conta que certas coisas são o caso. São casos que não envolvem comunicação literal, mas envolvem um faz de conta de que estamos a nos comunicar, um faz de conta de que estamos a dizer certas coisas. Cada uma dessas aí a gente vai ver em detalhes, mas eu quero chamar a atenção que elas são soluções, digamos, linguísticas para o problema. Então, evidentemente, a gente vai entrar muito em filosofia da linguagem nas próximas aulas. O que ressalta bem, uma vez mais, né, a fronteira entre filosofia da linguagem e metafísica. E no caso da teoria do faz de conta, como a gente vai ver, a gente vai entrar até em algumas discussões estéticas, né?
que são muito interessantes. Para essas duas próximas propostas, eu aconselho vocês lerem o seguinte. Só para lembrar, né? Então, o descritivismo, a próxima proposta que a gente vai ver na próxima aula, é a solução descritivista, tá? Que rejeita a premissa P4. A premissa P4, lembra, dizia que o significado do nome Papai Noel é ser referente, rejeita o referencialismo, né? E aí depois a gente vê as teorias do faz de conta. Sobre leitura, né? Eu já indiquei leituras a roda aqui, né? Mas só para afunilar aqui as leituras pode ser mais interessantes para a próxima aula. Para a próxima aula você pode dar uma olhada no texto Uma Introdução à Teoria das Descrições de Russell, está disponível na criticanarrede.com. Eu não canso de indicar esse site é muito bom, consultem ele sempre, tá? E o texto Uma Introdução à Teoria das Descrições de Russell é meu mesmo texto, o autor sou eu mesmo, tá lá nesse site, na criticanarrede.com, e ele é diretamente sobre o tema da próxima aula. Dá uma olhada também no capítulo 1 do livro Como os Nomes no Meio. Meu livro também, Como os Nomes no Meio. O capítulo 1 eu apresento a teoria descritivista da referência. E essa teoria vai ser o centro também de nossa discussão. A gente vai começar, porque a teoria descritivista dos nomes, ela usa a teoria das descrições como parte da explicação dela. E a gente então vai começar vendo a teoria das descrições para depois ver o descritivismo, né? Talvez dê para ver tudo na próxima aula, talvez não dê. Mas então, para as próximas duas aulas, veja uma introdução à teoria das descrições na Crítica na Rede e veja também o capítulo 1 chamado Descritivismo, do livro Como os Nomes Nomeiam. Esse livro pode ser acessado gratuitamente, tá nas minhas referências bibliográficas com o link, mas você pode digitar no Google, Sagi Salles, Como os Nomes Nomeiam, vai aparecer o link aí lá na página do Nepfil Online, da editora da UFPL, para vocês baixarem, beleza? Ele pode ser feito download gratuito. Bom, acho que é só isso que eu tinha para dizer. Eu vou agora fazer, como sempre faço, um resumo do que foi visto. Se você não gosta de resumo, você pode encerrar essa aula aqui. Se você gosta de resumo, fica comigo que vai ser útil para você. A gente começou, né? Na aula passada a gente viu a teoria referencialista do significado das expressões em geral. Aí vimos que ela enfrenta problemas, consideramos uma versão específica para os termos singulares e depois afunilamos ainda mais, considerando a teoria referencialista dos nomes próprios, que afirma que o significado de um nome próprio é o objeto referido por ele. Aí, isso há 2 aulas atrás, né? Aí na aula passada a gente viu o paradoxo das existenciais negativos singulares, que pressupõe o referencialismo acerca dos nomes. A gente viu uma versão do paradoxo envolvendo nomes próprios, né? Vimos o que são paradoxos, modos de resolver, que a solução mais plausível, inicialmente mais plausível deste paradoxo é rejeitar alguma das premissas. E nessa aula a gente viu a primeira solução, né, que é a solução de Meinong, que rejeita a premissa P5 do paradoxo. A premissa P5 diz: se o nome Papai Noel tem significado e seu significado é ser referente, então Papai Noel existe, né? O Meinong aceita que o nome Papai Noel tem significado, que seu significado é ser referente, mas rejeita que daí se siga que o seu referente exista. O nome pode se referir a algo inexistente, porque a realidade inclui objetos inexistentes, né? A gente viu que essa ideia de que a realidade é dividida em existentes e não existentes é menos bizarra do que parece inicialmente. Há intuições favoráveis a ela, mas que os meinongianos vão ter de fornecer aí uma ontologia dos objetos inexistentes. Eles vão ter de explicar quais são os critérios de identidade desses objetos, né? Vão ter de explicar os casos envolvendo indeterminação, né? Quando é indeterminado se um desses objetos possui ou não uma determinada propriedade. O problema gerado pelo processo criativo. É difícil explicar o processo criativo de Conan Doyle, por exemplo, ter criado Sherlock Holmes quando você aceita que Sherlock Holmes é um objeto inexistente, e vão ter de dar um jeito aí de bloquear as contradições, porque a gente viu que um bocado de contradições pode ser derivada aí se você aceita o meinongianismo. Os meinongianos vão ter de impedir, né, bloquear essas contradições aí. Isso resume o que a gente viu, e na próxima aula a gente vê uma estratégia diferente para resolver o paradoxo das existenciais negativas, o descritivismo.
Eu vou começar falando da teoria das descrições de Bertrand Russell e depois falo do descritivismo. Se der tempo, falo dos dois na mesma aula. Se não, falo primeiro de um, depois de outro. Beleza? Então é isso. Eu vejo vocês na próxima aula. Um abraço a todo mundo aí.